José Genuíno, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, tudo bom? Tudo bem, é um prazer, é uma satisfação participar deste programa com vocês, que eu respeito, admiro e cumpro um importante papel na luta de resistência que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Genuíno. É sempre um prazer te ter aqui. Você que eu conheço desde os idos da Metodista, sempre falou isso. Quando eu entrei lá em 85, apareceu lá um deputado com chevette que eu tive que receber. Genuíno, que bom te estar aqui. Eu queria começar o seguinte. Eu estava falando aqui que, na minha opinião, o Centrão hoje hegemoniza o governo, né? Os militares estão em cargos mais secundários e a turba bolsonarista lá que tinha alguns expoentes, como o Ernesto Araújo, o Entraub, o Ricardo Salles, esse Felipe, não sei das quantas lá, que agora Felipe Martins se mantém, a Damares, aqueles que ficaram submergiram. E o Centrão parece que vai dar as caras. Mas eu queria que você fizesse uma análise disso. Você acha que é isso mesmo? Se você acha que os militares ainda têm muita força, que podem contrabalancear, que podem voltar. Enfim, Genuíno, começar por aí. Bem, eu quero dizer para vocês que o Centrão depende de duas coisas: do funcionamento do parlamento, para eles terem emendas do orçamento e cargos para continuar exercendo mandatos parlamentares, no máximo, governadores. Portanto, o Centrão, desde quando ele assumiu o protagonismo na Câmara, com Severino Cavalcante, depois com Eduardo Cunha, e agora com Lira, mas de maneira mais ostensiva, depende disso. Por isso que o Centrão faz um balanceamento de natureza fisiológica para continuar tendo o funcionamento do parlamento com esses dois objetivos. Por outro lado, Roba, eu acho que a união do governo com os militares é mais profunda do que a gente imagina. Os militares, as Forças Armadas, em particular o Exército, ajudaram a produzir a ruptura de 2016, ajudaram a elegê-lo. Não é por acaso que quem fez a intervenção no Rio de Janeiro é hoje ministro da Defesa, e já foi adido militar do Brasil nos Estados Unidos, o ministro da Defesa. Eles desempenharam um papel importante, o serviço de inteligência, nas fake news e na mobilização de redes sociais, e eles ocupam cargos estratégicos. O núcleo do Palácio do Planalto é dirigido pelos militares. Veja, seja na Secretaria-Geral, seja no Gabinete de Segurança Institucional, que foi, vamos dizer assim, fortalecido, seja o papel no Ministério da Defesa, seja a associação com a polícia no Ministério da Justiça, a AGU, nas indicações da PGR e do próprio Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu acho que o que o governo está significando é um governo com duas pernas. Uma perna no Centrão, que tem esses objetivos, e uma perna no fardão. O fardão, que é a tutela militar. A tutela militar, eles não vão abrir mão dela. A tutela militar é para conduzir o Estado brasileiro, é tutelar as instituições, é eles se arvorarem como salvacionista, como dono do Estado, como dono das questões estratégicas do Estado, da segurança pública, da Amazônia, do INCRA, do IBAMA, das áreas de controle público. E você sabe que essa política, ela é, de um lado, a destruição, de outro lado, eles passaram a compor com o que há mais reacionário do sistema neoliberal, que é os monopólios, como o agronegócio, o sistema financeiro, os bancos especulativos, e negociam um novo tipo de aliança com os Estados Unidos, governado por Biden. Portanto, e eles estão exercendo uma tutela política que eles querem continuar com ou sem Bolsonaro. Eles não vão dar um golpe, porque o golpe já foi dado. Aliás, eu concordo com o brilhante artigo da Cristina Serra. O golpe já foi dado em 2016. O que eles vão fazer é um endurecimento por dentro da ordem, interpretando a lei,
mudando a lei, mudando a institucionalidade para eles irem exercendo um autoritarismo que alguns chamam líquido, outros chamam enrustido. E nós temos que derrotar essa ordem política autoritária que foi construída a partir de 2016 com três braços, Novai. A tutela militar, o monopólio midiático e o sistema de justiça via Lava Jato. Para isso, eles produziram um Congresso subserviente e elegeram um presidente com base numa eleição ilegítima que foi a de 2018. É esta articulação conservador-oligopólio monopolista que está em jogo nessa disputa de agora e principalmente de 2021 e 2022. Por isso que o Fora Bolsonaro é uma bandeira importante, nós temos que aprofundá-la, primeiro, para viabilizá-la, segundo, para enfraquecê-lo, terceiro, porque a situação do país é catastrófica. Você deve estar por dentro dos dados que foram divulgados sobre a crise econômica. São 53 milhões de brasileiros com insuficiência alimentar. São 63 milhões de pessoas precarizadas, quer dizer, não tem trabalho fixo permanente. São 20 milhões de brasileiros passando fome. Portanto, nós estamos diante de uma catástrofe social. Já teve a catástrofe pandêmica, com mais de 550 mil mortes, e nós estamos caminhando para onde? Para favorecer este governo, ele está dando o quê? Está cumprindo a promessa com os banqueiros, com os monopólios, com as privatizações, com a diminuição dos gastos públicos para valorizar aqueles que especulam com o título da dívida pública, destruindo os direitos sociais e as políticas públicas, e o Brasil submetido a uma dominação imperialista como nunca aconteceu, nem na época dos militares. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um processo de desgaste do governo, mas o núcleo central dele está coeso. Eles não discutem teto de gastos, eles não deixam de discutir privatizações, eles não querem prejudicar o sistema financeiro, que quer quem está lucrando. Portanto, nós vamos fazer um enfrentamento que tem um sentido estratégico para romper com este caminho do desastre que nasceu em 2016. Por isso que eu acho que o governo está se desgastando, o governo está numa defensiva, e agora ele tem uma coesão minoritária, mas ele tem força com os fiéis, com aqueles que o apoiam em qualquer situação, e, evidentemente, ele se mantém numa cruzada perversa, Novai. É a cruzada da espada, do dinheiro e da cruz da religião da prosperidade. Não são todas as religiões. E isso reproduz, na minha avaliação, o tripé da dominação do capitalismo mundial, que são as grandes plataformas digitais e midiáticas, os grandes consórcios militares sob a hegemonia americana e os grandes consórcios financeiros que dirigem a economia e acumulam recursos. Portanto, nós estamos diante de uma encruzilhada. É necessário a gente acumular força para derrotar essa ordem. Portanto, nós temos que acumular em 2021, de preferência, derrotá-lo. Eu acho que a CPI da Covid vai ter um papel importante, as manifestações estão tendo um papel importante, e vamos ter que construir um polo de esquerda. Não é frente ampla, é uma frente popular, democrática, à esquerda, para dar consistência programática às mobilizações, em torno de um programa mínimo que enfrente o grande desafio que é a crise social. Nós vamos sair um pouco da pandemia e vamos entrar numa profunda crise social. Genuíno, e a semana passada a gente teve aquela ameaça, né, do Braga Neto, que foi feita ao Lira, de que não teriam eleições em 2022 se não tivesse essa nova cloroquina, né, dos bolsonaristas, que é o voto impresso e auditável, né? E a gente tem o Bolsonaro criando esse clima, né, de descredibilizando as urnas,
já dizendo que vai ter fraude. Você acha que eles estão com medo de uma derrota em 2022 e estão criando atiçando a turma deles, né, os apoiadores, para ter uma confusão em 2022? Ô, Genuíno, queria pegar carona aqui na pergunta da Adri, só para você é um dos caras que mais conhece as Forças Armadas no Brasil, do espectro da esquerda. Se você podia falar um pouco sobre quem é esse Braga Neto também. Olha, eu quero, em primeiro lugar, dizer que a tutela militar é uma estratégia de domínio sobre o Estado, uma estratégia salvacionista, como se fossem donos da pátria, uma estratégia de autonomia dentro do Estado e de um corporativismo exagerado que vocês viram no orçamento, na Previdência, etc., e nas verbas que vão para os militares. E o número de militares que exercem cargo comissionado. Portanto, a ameaça faz parte da tutela. Vamos ameaçar para causar medo. Na medida em que causa medo, as pessoas baixam as suas pretensões. Foi o que eles fizeram na transição democrática. Teve o atentado do Rio Centro, teve as ameaças de golpe, na Constituinte teve a crise que o Ulisses Guimarães chamou dos 3 patetas, para que a gente não avançasse na diminuição da tutela militar do artigo 142, da anistia como crime, da tortura como crime prescritivo e ampliação da mudança da lei da anistia. A ameaça faz parte da tutela. Segundo, eles criam uma espécie de camisa de força para que aqueles que disputam a eleição se acomodem. Então, por exemplo, eles querem que a eleição seja contestada. Na medida em que você contesta a eleição, aí eles dizem, bem, nós podemos resolver desde que aceite certos compromissos. Eles ficaram 1 mês no Peru fazendo queda de braço se proclamava a posse do Pedro Castilho. E aqui no Brasil nós já tivemos experiência desse tipo. O parlamentarismo de 61, o plebiscito que revogou, as ameaças do golpe de 64, sempre tem esse tipo de coisa. E se nós aceitarmos essas ameaças, nós estamos submetidos ao cabresto. Nós temos que enfrentar, primeiro, a submeter o poder militar ao poder civil que emana do voto. Segundo, tem que desmilitarizar o Estado brasileiro. Terceiro, aplicar uma quarentena para quem exerce cargo nas carreiras de Estado. Se for exercer cargo público, tem que ficar um período de quarentena. Depois, mudar os padrões na formação do pensamento militar, porque desde a proclamação da República, a partir da Guerra do Paraguai, proclamação da República, Guerra Fria, o golpe de 64, a própria transição que foi pactuada por cima, os militares não perdem o protagonismo, está na hora de perder. Defesa nacional é uma política do poder público. Defesa nacional é uma questão do povo. Defesa nacional é uma orientação estratégica para o país, não é propriedade exclusiva dos militares. Portanto, nós temos que fazer esse enfrentamento a partir de um prisma democrático. Eu acho que eles estão decididos a não perder o que conquistaram a partir do golpe de 2016. Por isso que eles fazem esse movimento. Ora é bode na sala, ora é criar fumaça para esconder o fogo, ora é uma tática de dispersão, e vão fazer isso para ver se as esquerdas se acomodam aos limites que eles impõem. Por exemplo, eu acho que nós nos limitamos exageradamente quando ganhamos a eleição em 2002 e tomamos posse em 2003. A comissão, na verdade, tinha que ter sido instalada no início. A mudança nos padrões de integração dos comandos militares e fortalecimento do Ministério da Defesa como um civil, desde o golpe que eles botaram militar para dirigir o Ministério da Defesa, que é uma expressão dessa militarização da tutela, porque o Ministério da Defesa é exercido por um civil que comanda as Forças Armadas. Eles estão agora dizendo o seguinte, não, quem comanda, quem está apresentado no poder é as Forças Armadas, ao invés do Ministro da Defesa, tem que ser o contrário. Eu acho que esse é um debate que está em jogo o regime democrático brasileiro. Nesse sentido,
eu acho que eles não querem abrir mão do poder de comando. Eu vivi uma experiência muito intensa na Câmara e quando fui funcionário do Ministério da Defesa. Eu me surpreendi, porque eles, a partir da crise de 2008, Robai, eles criaram uma fundamentação para assumir o golpe. A ideologia do marxismo cultural, bebida do conservadorismo americano, a recuperar a ideia da guerra revolucionária, que é base da formação na Escola Superior de Guerra, a base do politicamente correto, e usar a Comissão da Verdade como bode na sala, para fazer o quê? Assumir o poder através do capitão. Anistiar o capitão através do Superior Tribunal Militar. Ele lançou sua candidatura na AMAN. Eles fizeram a intervenção no Rio de Janeiro, com o Braga Neto foi o interventor, e aquela intervenção foi chave, porque o que aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro? Todo mundo sabe. Eu não tô acusando ninguém, mas todo mundo sabe que até hoje não explicaram quem matou a Marielle. E para que se viu aquela intervenção no Rio de Janeiro? Depois veio a campanha eleitoral com os twitters, que era do alto comando do Exército, 2 4 estrelas no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, e o que ocorre agora no governo. Portanto, há uma aliança estratégica dos militares com o atual presidente, que eu prefiro não citar o nome. Portanto, eles podem usar uma tática de dispersão, de pulverização aqui e acolá, e agora eles vão fazer uma aliança do Fardão com o Centrão. Essa é a aliança que vai ser feita para segurar até o fim, para tentar segurar até o fim o governo. Portanto, eu acho que tem muita coisa em jogo, vai. Eu acho que a tutela militar ela é muito mais profunda do que apenas um pronunciamento, do que apenas um cargo. É a ocupação das questões estratégicas do Estado por aquela força que eles dizem, nós viemos antes do Estado. Quando o Brasil proclamou a independência, a gente já existia, que veio daquela interpretação equivocada da Guerra dos Guararapes, da interpretação equivocada do papel da formação da Marinha com o governador-geral Mendes Sá. E toda a estrutura do pensamento militar é a ideia de que o povo é fraco, é o espírito vira-lata, por isso que tem que ter um autoritarismo consentido para dizer o que o povo deve fazer. Por isso que a ideia da guerra interna, a ideia da lei da ordem, a ideia de um autoritarismo, ora aberto, ora enrustido, sempre está presente. E essa é uma questão que tem que ser enfrentada num programa de predomínio do poder civil sobre o aparato militar. É mais ou menos, Rovail, o que o Chile está fazendo. Aliás, o programa de governo do candidato de esquerda que ganhou a primária sobre a questão da defesa nacional é muito interessante. Nos dá indicações de como tem que se enfrentar democraticamente a tutela autoritária dos militares, que alguns chamam o partido militar. Eu acho que esse é um problema. O outro grande problema é o sistema de justiça que foi instrumentalizado pelo lava-jatismo, que é a justiça de exceção, a justiça da guerra. Inclusive, o nome Operação e Força-Tarefa é uma tradução do conceito militar para o sistema de justiça. E hoje são os monopólios digitais e midiáticos que ganham uma narrativa para formar a cabeça das pessoas com uma visão de que não há saída a não ser aceitar as migalhas que esse sistema capitalista perverso resolve oferecer. Nós estamos diante dessa encruzilhada. E eu estou lutando para que o PT, para que as esquerdas se unifiquem numa mudança profunda e estrutural na condução do Estado brasileiro. Olha só, tem algumas perguntas aqui no Superchat, a gente também está cheio de perguntas, algumas homenagens ao Genuíno, todo mundo aqui elogiando a análise dele, mas diga lá. Vamos lá. Ó, Carlos Alberto Veloso Lopes, obrigada pelo Superchat, ele diz... Pelo generoso Superchat, generoso, o Carlos né? que é sempre muito generoso conosco.
parceirão aqui do nosso programa, né? Exatamente. Olha só, mas hoje só se discute Borba Gato do século XVIII, esquecendo fome, morte e corrupção, já que parte da esquerda não aceita a preferência de Lula em 2022 e criam pautas paralelas criticando o PT e o culpando por não ter mudado nada e ter sido burguês. Acho que depois pode ler os outros, vamos dar uma focada nesse aí, porque eu queria perguntar até para o Janino, dentro desse contexto da fala do Carlos Alberto, né, se ele acha que vale um reconhecimento que o PT tem que fazer uma autocrítica em relação a questões do governo, que essa questão da autocrítica é sempre muito debatida, né? E eu não vou falando da autocrítica de corrupção, de erros do governo, como você acabou de falar, talvez a comissão, na verdade, tivesse ter sido no começo, e não no final do governo, lá para o meio do governo Dilma, deve ter sido em 2003, e esse debate aí de se tem que radicalizar muito mais, se tem que botar fogo em estátua, se tem que bater no PSDB quando for nas manifestações, se esse caminho também está certo. Olha, Nova, em primeiro lugar, eu não vou criticar ninguém do PT. Eu faço uma alta avaliação porque eu era da direção do partido e era deputado federal. Portanto, eu acho que quando nós ganhamos a eleição em 2002, nós tínhamos que ter feito mudanças estruturais nas instituições do Estado, no sistema político, na política de aliança, na divisão da riqueza, na tutela militar, e ter tido uma política de comunicação diferente. Nós nos acomodamos à ordem produzida pela democracia liberal. E as instituições nos golpearam. E por que golpearam? Nós fizemos o maior programa social da história do Brasil. Botamos 65 milhões de brasileiros no orçamento. Nós fizemos quase o pleno emprego. Fizemos o maior aumento de salário mínimo. Uma política externa soberana. Respeitamos a diversidade em todos os sentidos do povo brasileiro. Agora, nós esquecemos de duas variáveis. Primeiro, nós não ganhamos a consciência e os corações e mentes do povo. Segundo, nós tivemos ilusões numa classe dominante, truculenta, escravocrata e reacionária. E ela, quando os interesses dela estavam em jogo, ela resolveu nos golpear e fez uma espécie de prevenção, uma revolução preventiva, uma contra-reforma preventiva. Portanto, o que nós fizemos, eu defendo. E eu faço uma autoavaliação dos erros, das insuficiências, do institucionalismo, da política de aliança, de não ter feito mudanças mais profundas. Aí sim, é uma autoavaliação que eu participei dela e faço essa minha autocrítica nesse sentido, para o povo, para a esquerda, não é para a direita. Com a direita, ela não merece esse tipo de prestação de conta. Para quem deu o golpe, não merece. Aí vem a discussão. A discussão que nós fazemos hoje é o seguinte: nós vamos disputar um outro caminho para o futuro do Brasil ou vamos construir o futuro nos marcos do que está aí? Eu acho que nos marcos do que está aí não dá, porque as condições, por exemplo, Banco Central independente, PEC 95, privatização da Eletrobras e dos Correios, base de Alcântara concedida aos americanos, enfraquecimento da Petrobras, legislação trabalhista. Nós temos que desmontar o desmonte. Para desmontar o desmonte, nós temos que fazer uma aliança à esquerda. Eu faço uma diferença entre frente e aliança. Eu defendo uma aliança à esquerda com base numa plataforma, num programa mínimo, que faça uma crítica ao neoliberalismo, que a gente assuma a nossa identidade anticapitalista, que a gente defenda os valores do socialismo democrático e libertário. Essa é uma frente permanente. Mas nós podemos fazer alianças episódicas e pontuais. Por exemplo, na CPI da Covid, a gente faz uma aliança pontual. Na questão das eleições em 2022, é uma aliança pontual contra as declarações dos militares. A defesa da vacina é uma aliança pontual contra a violência policial nas comunidades da periferia, é aliança pontual. Então, eu faço uma diferença: aliança pontual e frente permanente. Essa história, eu acho que essa história de queimar estátua
eu sou um pouco da sua opinião. Eu acho que a história do Brasil, o que está faltando é o outro lado da história. O que está faltando são os símbolos da resistência, dos trabalhadores, da luta antirracista, da luta das mulheres, da luta dos anarquistas aqui em São Paulo, da luta dos que lutaram na época do Império, da colônia, da República. Eu acho que é isso que nós temos que dar em relação a mostrar a pluralidade da história, a pluralidade em todos os sentidos. Portanto, eu acho que eu não me mobilizo para queimar essa ou aquela estátua. Eu quero que mais estátuas apareçam que reflita a história da pluralidade da luta brasileira. Por exemplo, muitos companheiros da resistência armada continuam desaparecidos, tá certo? Muitas mulheres continuam desaparecidas. Isso é memória. Porque a memória, Rová, ela é transformadora no sentido positivo e no sentido negativo. Portanto, nós temos que entender que a memória ela é subversiva para o presente e para o futuro. Eu entendo que a esquerda tem que ter um projeto próprio, um projeto alternativo de país. Por exemplo, eu não vou fazer aliança com os neoliberais que defendem privatização, independência do Banco Central, teto de gasto. Eu não vou fazer frente com essa turma, porque não dá. Agora, numa bandeira específica, eu posso fazer aliança pontual. Porque quem é o nosso adversário principal? É o neoliberalismo, é o setor da extrema-direita. Agora, eu não vou fazer aliança com a direita gourmet, com a direita que deu o golpe, está com vergonha. Não vou fazer aliança. Eu posso fazer uma aliança episódica. Portanto, frente é à esquerda. Aliança é só no momento concreto que começa e termina naquela bandeira específica. E para derrotar o Bolsonaro, por exemplo, em 2022, as pesquisas de opinião já dão Lula como favorito, e em alguns casos, em algumas, vem com a possibilidade de vitória já no primeiro turno. E a gente vê o ex-presidente Lula se encontrando desde com lideranças populares, comunitárias, mas também com Eduardo Paes, com outros partidos de direita. Como que é? Eduardo Paes até tranquilo, né? Tem gente um pouco mais à direita aí. Olha, em primeiro lugar, o Lula está fazendo articulação política, mas não é candidato. Ele só vai discutir essa questão em 2022. A tarefa central nossa em 2021 é a vacina, a pandemia, a crise social. Não sei se vocês viram aquela cena que eu fiquei chocado domingo à noite. Fila de gente em Cuiabá para receber osso no açougue. Aquilo ali é o retrato do Brasil. Enquanto o povo está nessa situação, os ricaços fazem turismo aeroespacial. Veja que desaforo. Então, eu acho que nós temos que resistir à crise social e tirar esse governo. Nós não podemos deixar de centrar no fora Bolsonaro. Nós vamos ter a CPI nós vamos ter o relatório da CPI da Covid. Ele está numa linha de desgaste, claro que ele não está no chão, mas está com dificuldade. Ele está botando o centrão no governo para ver se segura. Eu acho que nós temos que continuar essa luta. E, Azora, veja bem, nós temos que lutar para ganhar a eleição e mudar, fazer transformações. Isso é que é o sentido. E aí, evidentemente, sem compromissos programáticos, sem compromissos, como nós fizemos com a Carta aos Brasileiros em 2002, nós temos que estar atento a essa relação que eu chamo. Frente é algo permanente e aliança é algo episódio pontual. É isso que nós temos que trabalhar, como nós estamos trabalhando na CPI da Covid, como eu acho que a gente devia ter feito na Câmara e no Senado, em vez de apoiar o Pachecão no Senado, em vez de fazer aquela frente que não deu em nada com o candidato Baleia Rossi, eu acho que a esquerda tem que marcar a sua posição. E, a partir daí, ela acumula força. Aí a gente tem condições de fazer a tal aliança pontual. Senão, a gente se dilui em algo que não tem consistência. Até para derrotar o atual presidente, se a esquerda não for forte,
se a esquerda não for para a rua, se ela não tiver um programa mínimo, você pode até não derrotar. Por quê? Porque a terceira via está fracassando. Porque eles não querem mexer. Qual é o programa da terceira via? Não tem programa, porque eles querem defender o mesmo programa do Guedes. Como é que você vai fazer terceira via defendendo o programa do Guedes? Então, eu acho que nós temos que ter habilidade para priorizar uma frente democrática, popular e antineoliberal. É isso que eu defendo para derrotar esse governo. Se nós não fizermos isso, por exemplo, as ruas, muita gente era contra ir para as ruas. A pressão popular foi se manifestar nas ruas. Isso alterou a conjuntura. O Lula reconquistou os seus direitos políticos. Por quê? Não foi uma dádiva, foi a vigília na Polícia Federal, foi a solidariedade do movimento popular, foi a determinação do Lula de não aceitar acordo, a solidariedade internacional. Este é o caminho, aliás, esse caminho, Rovai, é o que está sendo indicado pela Bolívia, pelo Chile, pelo Peru, pela Colômbia. Porque o neoliberalismo sacrifica a democracia, elimina os direitos para continuar com a superexploração. Essa é a questão que nós temos que ter clareza de como enfrentar esse grande desafio. Olha só, tem aqui o José de Souza Silva faz uma pergunta. Companheiro genuíno, guerreiro do povo brasileiro, o que as elites vão fazer para se livrar do Bolsonaro? Porque ele é um estorvo para elas. E, ao mesmo tempo, elas apoiam exatamente isso que você falou, né? A política do Guedes. Mas, o Bolsonaro é um... Né, com esse negacionismo, né? Ele acaba sendo... Tem esse outro lado. Né? Tem gente lá na porta. Peraí, deixa eu tirar o comentário aí, né? A gente também aqui, o cachorro que toma água, tudo. Eu fui. Desculpe. Imagina. Pandemia, live, todo mundo nos estúdios de casa. Olha, eu tenho defendido. Pode falar, depois eu leio. Eu tenho defendido um programa de transformações, de reconstrução do país com transformações. Transformações na organização das instituições do regime democrático, transformações na defesa dos direitos e da conquista das liberdades políticas, transformações no papel do financiamento das políticas públicas, no caso da saúde, é evidente, da educação, da assistência social. Para isso, nós temos que combinar que o decisivo é a gente ter uma espinha dorsal programática para conduzir a luta. Episodicamente, nós podemos conversar e dialogar com alianças pontuais, mas não é aliança para governar junto, não é aliança para ter uma eleição no mesmo programa, no mesmo palanque. Eu acho que não é este caminho na minha avaliação. Portanto, eu respeito as opiniões, eu acho que é necessário a gente conversar, dialogar, não aceitar a criminalização da política, a criminalização do diálogo. Nós temos que conversar. Agora, nós temos que ter lado. Existe uma amiga minha da Bahia, uma defensora pública, que usa a seguinte expressão: a terra é redonda, mas a gente tem lado. Qual é o nosso lado? O nosso lado é essa grande quantidade de brasileiros que está vivendo na fome, na miséria, na rua, no desemprego. O nosso lado é quem não aceita o protofascismo. O nosso lado é quem defende a soberania nacional e não tem ilusão no Biden. O nosso lado é a integração sul-americana. O nosso lado é refundar as instituições da democracia brasileira, se for o caso, com uma outra Constituição no futuro. O nosso lado é controlar, é enfrentar a tutela militar, mudar o sistema de justiça, mudar esse Estado policial, porque as instituições do Estado estão impregnadas por uma mentalidade policialesca. Então, é isso que está em curso. E se nós não resolvemos esses problemas, nós podemos ter uma eleição e fica na mesma coisa. É mudar alguma coisa para que nada mude. Eu defendo que as mudanças sejam por baixo e não por cima. As mudanças por baixo significa o seguinte: a sangria é muito profunda, não adianta botar band-aid e esparadrapo, porque não contém a sangria. O que fizeram com o país foi muita perversidade, destruíram.
acumularam riqueza, eliminaram direitos, sacrificaram a democracia. E olha bem, Roberto, de uma lapada só, eles derrotaram a inclusão social do governo Lula, a Constituição Liberal de 88 e a Era Vargas. E eles querem, com isso, submeter o Brasil a um regime autoritário, a um entreguismo desvairado e uma política de destruição social. Portanto, o nosso caminho é reconstruir um projeto de transformação do país. E aí nós temos que saber com quem vamos andar. Eu estou fazendo essa colocação pela minha experiência política. Eu costumo dizer, companheiros e companheiras, que eu vivi intensamente a experiência do PT. Quando eu era estrela no Congresso Nacional, eu achava que a burguesia brasileira era democrática, quebrei a cara. Eu achava que as instituições do Estado eram republicanas, quebrei a cara. Eu achava que um espaço na mídia era muito interessante. Quando eu virei presidente do PT, eu virei alvo com bala dum-dum, aquela que entra e fica explodindo. Eu achava que a institucionalidade brasileira era suficiente. Não, eu errei. Eu tive limitações, eu tive incompreensões. E eu estou fazendo essa prestação de contas do ponto de vista das lições para o futuro, porque o futuro é a esperança, o retrovisor é a lição. Nós temos que combinar essas duas coisas. Portanto, eu discuto isso de maneira muito franca, muito sincera, porque tudo que eu fiz foi em nome de causas. E eu posso autoavaliar minhas causas. Por exemplo, eu sou radicalmente contra o capitalismo. Eu sou a favor da alternativa socialista, mas eu topo discutir as experiências socialistas, os ensinamentos, como incorporar a questão da luta ambientalista, como incorporar a transição ecológica, como incorporar o feminismo, o racismo, o combate ao racismo na luta, o combate e a defesa da comunidade, o combate ao preconceito e a defesa da comunidade LGBTQIA+, das populações originárias. Quer dizer, nós temos que... O neoliberalismo aprofundou a exploração e radicalizou tudo. Portanto, nós temos que construir uma alternativa de transformação. Não é de composição com quem defende teto de gasto, privatizações, a política do Biden. Não dá para ir por aí, porque senão a gente vai se limitar no atendimento às reivindicações populares. Eu estou sendo muito claro na minha maneira de pensar e na minha maneira de autoavaliar na minha experiência política. Antes de trazer aqui a pergunta, tem várias perguntas do chat. Tudo bem que o Lula ainda não disse que é candidato e tal, mas eu queria perguntar, por exemplo, a gente viu nas últimas semanas várias colunistas aí da mídia capitalista, né, mídia comercial, defendendo que Lula fosse vice, que Lula, né, fizesse aí o que eles chamassem, agora defende o Brasil, vai para vice. Queria te perguntar o que você acha disso, de um Lula, por exemplo, ser vice, e qual seria um vice ideal para o ex-presidente Lula, em caso ele sendo realmente o candidato para 2022? O Lula ser vice é piada de mau gosto. Eu não vou citar essa pessoa, porque a última tentativa que ela fez para conversar comigo, eu disse que não dava para conversar com ela, porque ia fazer mal para mim e para ela. Porque não dá. Não dá para considerar. Eu acho que o Brasil está vivendo uma espécie de mediocridade, uma mediocridade tão baixo nível que não dá para perder tempo com esse tipo de análise. Segundo, aí sim, eu acho que o Lula tem que ser a liderança de um polo popular democrático, com as forças à esquerda e de centro-esquerda, e ele deve buscar, na composição do seu programa de governo na hora certa, na sua mobilização popular, nos comitês de campanha. Nós temos que fazer uma campanha parecida com a de 89, nas ruas, na mobilização, com comitês populares, com paixão, com emoção, com alegria. O país está vivendo uma escuridão, e essa escuridão nós temos que colocar as luzes da esperança, e o Lula é esta possibilidade. Por isso que o seu vice, ou a sua vice, tem que ser uma força de composição
E o PT tem que abraçar todas as forças sociais e políticas à esquerda, movimentos, partidos, personalidades, lideranças, o caráter regional da integração política do país. Nós temos que contemplar tudo isso, porque nós temos, companheiros e companheiras, 3 desafios. Ganhar, e não está dado que nós vamos ganhar. Nós não podemos dizer que já ganhou. Segundo desafio, tomar posse. E terceiro desafio, que é o maior, governar realizando mudanças. Esse vai ser o maior desafio, para ser claro aqui no nosso debate. Por isso que nós temos que mobilizar, não apenas o voto, nós temos que mobilizar povo, pressão popular e voto. São as 2 pernas que compõem um caminho para fazer uma mudança na correlação de força e a gente realizar transformações para atender às reivindicações do povo brasileiro. Ô, Genuíno, você fez uma fala que me lembrou a fala do Lacerda para o Getúlio, que foi depois reconstruída do Goldman para Dilma, né? Não ganha, se ganhar, não leva, se levar, a gente derruba, alguma coisa assim. O Lacerda falou sobre o Getúlio, em 51, e depois o Goldman reconstruiu essa frase para Dilma. Você acha que existe esse risco em relação à vitória do Lula? Assim, primeiro tem que ganhar, se ganhar, os caras podem querer fazer com que ele não leve, e se levar, eles vão querer para o golpe de novo? Olha, veja bem, primeiro nós estamos vivendo um quadro de crise, Rovair. E essa crise, ela pode ter surpresas, no bom e no mau sentido. Quem podia imaginar que o Lula ia reconquistar os seus direitos políticos? Quem podia imaginar uma divisão dentro do sistema de justiça, que o lavajatismo fosse derrotado por decisões da Suprema Corte? Quem podia imaginar que o povo fosse às ruas depois de uma pandemia tão violenta? Portanto, a luta política e a luta de classe é mais rica do que a nossa imaginação. Em primeiro lugar, isso aí. Segundo, nós temos que saber qual é a nossa força. Se a gente tem força, tanto na frente orgânica como nas ruas, nós temos condições de vitória eleitoral e política. Tem que ser uma vitória política e eleitoral. É claro que vai ter ameaças. Eles vão fazer ameaça, mas nós não podemos baixar a crista com as ameaças. Nós temos que saber enfrentá-las democraticamente. E depois nós temos que fazer da campanha um grande momento de acumulação de força para tomar posse, se a gente ganhar. E o grande desafio, eu acho que a gente tem que dizer claramente na campanha eleitoral quais as mudanças que terão que ser feitas. Nós não temos o direito de enganar o povo brasileiro. Diante de tudo que ocorreu com o PT, diante de tudo que ocorreu com o golpe, diante de toda a violência praticada contra o PT desde 2005, diante do que fizeram com este partido e com a esquerda, nós temos que ser muito claro de dizer, olha, é preciso recompor o sistema de saúde, vamos revogar a PEC 95, vamos reestatizar algumas empresas, vamos desmontar certos desmontes, nós temos que fazer isso. Agora, isso, veja bem, eu prefiro acumular força, eu prefiro construir essas alternativas em vez de eu ficar discutindo se eles vão deixar tomar posse ou não. Porque aí você pode ter força e derrotá-los, você pode ter força e impedir. Na verdade, veja bem, o que aconteceu com o Getúlio é que não houve uma mobilização popular na década de 50 capaz de derrotar aquele golpe. É tanto que essa mobilização aconteceu depois, quando o Getúlio deu tiro no peito. Então, nós temos na história do Brasil uma tradição de intervencionismo. Agora, também às vezes, a ameaça é para fazer a reforma por cima. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Nós não podemos nos contentar com isso. Nós temos que fazer mudanças estruturais e estruturantes e mobilizar o povo. Só o voto não resolve. Tem que ser voto e rua, rua e voto. Esse é o caminho que eu acho que o PT tem que construir com outros partidos de esquerda, com personalidade de esquerda, com movimentos sociais, com setores democráticos de centro-esquerda,
não é frente ampla, porque a frente ampla não quer um programa de mudança nas estruturas, quer manter o que está aí com bons modos. É a chamada, o que eu chamo a direita gourmet. Ela diverge do Bolsonaro, mas mantém teto de gasto, bate palma para o Guedes, quer privatização, não quer revogar a PEC da morte. Então, nós temos que fazer um caminho de mudanças estruturais, que é o que eu defendo no nosso sistema de aliança e de força popular e eleitoral e popular. Olha só, tem várias perguntas aqui, eu vou dar uma passada, um giro aqui no nosso chat. O Carlos Alberto Veloso, ele diz, Genuíno, você acha que hoje, diante da globalização da exigência de democracia, estando Lula na frente das pesquisas, há como defender uma radicalização pela revolução armada contra o sistema e com agressões e depredações? Eu não estou defendendo a revolução armada. Eu estou defendendo mudanças democráticas, profundas e populares. Eu acho que a luta democrática, a luta popular, a luta anticapitalista tem uma dimensão internacionalista. Aliás, a experiência da solidariedade ao Lula foi uma lição que a gente aprende. Nós temos que fazer a luta popular, a luta das maiorias, a luta social, a luta política. Não se trata de qualquer tipo de aventura. Eu sou contra a aventura que leva a esquerda ao isolamento, que leva a esquerda a ser golpeada pelos instrumentos sofisticados hoje da guerra híbrida, das redes sociais, das ameaças. Nós temos que ter uma política ampla do ponto de vista da mobilização popular. Temos que ter uma política radical que não é raivosa, que não é revanchista, mas é radical no sentido de ir na raiz. Porque, veja bem, será que a gente teria tido o resultado eleitoral dos Estados Unidos sem aquelas grandes mobilizações antirracistas depois da morte do George Floyd? Será que a gente teria o que está acontecendo no Chile se não tivesse mobilizações populares? Então, eu estou defendendo que as mobilizações populares democráticas, que não significa violência, que não significa aceitar provocação, muito pelo contrário, é o caminho para a gente fazer as mudanças. Eu só acredito em mudanças se o povo for o protagonista dessas mudanças. Bom, olha só, tem aqui a Thaís Neves, José Genuíno, grande brasileiro, admiro demais, de Porto Alegre. Obrigada, Thaís, pelo superchat. E tem mais perguntas aqui que eu vou passar. Espera só um pouquinho, que eu perdi aqui. Aqui, o José Prudente de Almeida. Genuíno, sempre lúcido. Como fazemos no Ceará? O PT vai de Lula ou Partido Ferreira Gomes? Partido Ferreira Gomes. Olha, eu não vou falar dessa família, até porque eu quero gastar meu tempo para falar de coisas mais positivas para o Brasil. O Lula, olha, pessoal, o Lula é maior do que o próprio Lula. O Lula foi... A classe dominante queria matar o Lula, politicamente. Prenderam ele, 580 dias na Polícia Federal. Eles queriam acabar com o PT, até diziam, vamos acabar com essa peste. Eu fui vítima desse processo, como outros companheiros. E não acabaram. Não acabaram porque nós temos história, nós temos determinação, nós temos representação. E nos orgulho que nós fizemos pelo Brasil. Os nossos erros não invalidam o que nós fizemos. Nós botamos o povo no orçamento. 65 milhões de brasileiros foram beneficiados com orçamento. Quase o pleno emprego, maior salário mínimo da história do Brasil, 20 milhões de emprego. Quando começamos a governar, os caras diziam, cadê os 10 milhões de emprego? Nós chegamos a 20 milhões e eles esqueceram de cobrar os 10 milhões, eles cobravam. Agora, é claro que a luta política você tem que mobilizar, tem que ter força. E é claro que a gente vai aprendendo. Por exemplo, nós fizemos uma campanha muito polarizada em 2014. Não era o caso de botar o Levi para fazer ajuste fiscal depois da vitória da Dilma. Por exemplo, são lições que a gente vai aprendendo. Quando eles derrotaram a CPMF, que era um imposto para a saúde, nós devíamos ter proposto um plebiscito para fazer uma reforma tributária. Hoje as pessoas estão entendendo que se os ricos não pagarem mais imposto,
não tem solução viável para combater a fome, para gerar emprego e melhorar a saúde e a educação. É só ver a última pesquisa divulgada pela ONG Oxford, que mostra exatamente que o povo hoje entende o papel do Estado, o papel dos direitos sociais. Quando nós começamos o Bolsa Família, eles diziam que era o Bolsa Eletrodoméstico. Eles diziam que era dar dinheiro para quem não trabalha, porque nós enfrentamos preconceito. E o PT soube enfrentar esse preconceito. Aliás, na história do PT, o PT só chegou onde chegou porque desafiou a ordem. Nós não fomos ao colégio eleitoral. Nós assinamos a Constituição, mas votamos contra. Nós fizemos 3 campanhas do Lula e ganhamos na 4ª. Portanto, o caminho para nós é um caminho duro, não é fácil. E hoje nós temos um grande desafio, que é construir um polo social e político capaz de derrotar esse modelo perverso, racista, patriarcal, colonialista, um modelo que elimina direitos, sacrifica a democracia e a soberania nacional. É disso que se trata. Nós não estamos disputando nós não estamos disputando com um governo qualquer. Nós queremos derrotar um caminho que foi imposto ao povo brasileiro pelo golpe de 2016. Não é um governo, é um golpe, é uma contra-reforma. Por isso que nós temos que saber como mobilizar as forças capazes de aprender com o retrovisor e olhar para frente. Por exemplo, como é que nós vamos incorporar a juventude na luta? Como é que nós vamos incorporar os trabalhadores precarizados e uberizados? Como é que nós vamos incorporar a luta das mulheres contra o patriarcalismo, a luta da comunidade LGBTQIA+? Como nós vamos encantar a juventude nesse momento crucial? Aliás, eu fui nas 2 manifestações, na primeira, na Paulista, e essa de agora. E eu acho que elas são manifestações ricas de bandeiras, de palavra de ordem, de alegria. E elas tendem a ter mais capilaridade, tanto no plano geográfico como no plano das bandeiras. Isso é muito positivo. Veja bem, a recuperação diante da derrota que nós sofremos em 2016 está mais rápida do que eu imaginava. Apesar da violência, da destruição. É uma destruição pelo mal, pela perversidade. São 550 mil mortes. Não tiveram vacina, não teve isolamento, não teve orientação, não teve solidariedade social. Nós estamos diante de uma catástrofe. Portanto, a situação, é de emergência. E numa situação de emergência, a esquerda tem que mostrar a sua indignação. A esquerda tem que mostrar o seu lado. A esquerda tem que mostrar que está do lado dos que sofrem, dos injustiçados, dos desabrigados, dos famintos. É isso, o nosso lado é esse. Nós não queremos os palácios e as luzes e os tapetes. Nós queremos as ruas. Eu aprendi isso, viu, Robai? Eu aprendi isso, as ruas, o povo, dialogar. As pessoas estão sofrendo muito. Todos nós temos amigos e amigas que morreram. Uhum. E olha bem, praticamente a metade dessas mortes podia ter sido evitada se tivesse tido cuidado com a vacina, com o isolamento e com a orientação preventiva. Então, eu acho que nós temos que ter uma dimensão do que está em jogo nessa conjuntura. Muito bom, tem vários comentários aqui. Olha só, o Guilherme Amorim. Com esse povo queimando, quebrando, não temos chance. O povo abomina a violência. Esse mesmo povo que elegeu Lula votou em Bolsonaro. Vamos perder eles. E é verdade, tem muita gente que votou no Bolsonaro, mas que agora vota no Lula, né? E só não votou no Haddad porque não era o Lula, né? Então tem essa questão. O povo vai aprendendo, né? Com certeza. E tem mais a política é um aprendizado permanente e infinito. Com certeza. E tem aqui, olha, eu sou apaixonado pela política, porque ela é um aprendizado contínuo. Muito bom. Quando a gente pensa que aprendeu tudo, toma um tombo, né, Genuíno? Claro, eu pensei que tinha aprendido tudo com o Ulisses Guimarães, com o Lula, com o Mário Covas, com o Jobim, com o Luiz Eduardo, com vários companheiros do PT, com o Lula. Eu estou cada vez aprendendo mais. Por quê? Porque a política, Robai, é uma criação humana. É a expressão da liberdade, da ação dos homens e mulheres que se juntam num projeto coletivo.
essa criminalização da política, esse maniqueísmo, essa relação de ódio, de inimigo, a santa aliança da cruz, da espada e do dinheiro é o mal, é péssimo. Portanto, eu acho que nós temos que sonhar, esperançar, nós temos que navegar contra a maré. Eu sempre naveguei contra a maré e não vou deixar de navegar contra ela, porque o meu sonho de um país diferente do que está aí é real e consistente. Muito bom. Ontem mesmo a Liana Cirne, né, falava que admira o Lula, que estava ouvindo a Juliana Borges, que é ativista do movimento negro, com um caderninho anotando, o ex-presidente, né, favorito, aprendendo ali com o movimento negro. Tem aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes, diz: Genuíno, você não acha que a ONU deveria criar um órgão com participação da China, Rússia, Estados Unidos e Inglaterra e fiscalizar as eleições quando solicitado, e que Cuba deveria autorizar a criação de outro partido e chamar esse órgão da ONU para acompanhar? Pergunta complexa. Olha, já que Cuba entrou no debate, eu quero deixar clara a minha solidariedade ao povo cubano. Eu quero deixar claro que o presidente do México usou uma expressão que eu acho muito brilhante. O que Cuba fez ao longo desses 60 anos é um verdadeiro patrimônio da humanidade contra o bloqueio, a perversidade do capitalismo, a falta de pudor dos Estados Unidos. E eu acho que Cuba é soberana para dizer o que tem que fazer. Não é essa é aquela orientação. Eu acho que o mundo devia se organizar para ter um sistema de saúde solidário, para ter uma defesa do meio ambiente solidária, para ter um controle dos aparatos militares, dos grandes arsenais militares, para defender o povo que tem 70 milhões de refugiados no mundo, 820 milhões de pessoas no mundo passando fome. A ONU devia criar instituições capazes de defender a vida, a saúde, os direitos, as liberdades. Essa é a questão central, não é para vigiar esse ou aquele país. E a democracia e o socialismo é uma construção de cada país com a sua experiência concreta. Isso pode ser feito sem tutela, sem mandonismo. Esse é o processo que nós vamos construir. Eu, como militante socialista, defendo. Muito bom. Não sei se o Roberto tem alguma... Não, a gente está chegando aqui ao final do programa, né? E eu queria que o Genuíno falasse um pouco desse futuro. Você falou de muitas coisas, a gente precisa ter uma outra agenda. Mas a gente sabe que quando as coisas acontecem, se porventura o Lula vier ganhar a eleição, vai ter uma pressão muito grande do centro da direita, dos setores neoliberais, para transformá-lo num presidente mais do establishment. Isso aconteceu em 2003. O Palocci teve um pouco, dentro do governo, ele teve esse papel de enquadramento de uma política econômica mais neoliberal. Então, assim, fora o fato de ganhou, tem uma agenda, mas como que tem que fazer lá na hora H para quebrar os ovos, mas não esparramar tudo em cima da mesa e fazer uma omelete legal, entendeu? Romário, nós não fazemos omelete sem quebrar alguns ovos. Em segundo lugar, qual é a questão central? Qual é a questão central para qualquer governo no Brasil hoje? É enfrentar a crise social. Nós estamos diante de um hecatombe sanitário e social. Os números falam por si só. Para enfrentar a crise social, nós temos que mudar o modelo econômico. Enfrentar a financiarização, enfrentar a especulação, ter um sistema tributário progressivo para que os ricos paguem mais imposto e recompor as políticas públicas para garantir direitos e cidadania. E nós temos que dizer claramente que é necessário que o povo se organize, participe, seja consultado. Nós fizemos uma política em 2002 que não dá certo agora em 2022. Até porque as condições históricas do Brasil hoje são piores do que naquela época. Nós temos que fazer enfrentamentos. Em 2002, nós fizemos composição. Hoje eu
falo de enfrentamento. É claro que não é enfrentamento de uma revolução geral. Não. Você tem que escolher alvos. Você faz afrontamento, dependendo da correlação de força. Você avança aqui, avança lá. É um processo de ir de acordo com a nossa capacidade de mobilização, com a nossa capacidade de aliança. O que nós não podemos é nos acomodar. Nós nos acomodamos ao institucionalismo quando ganhamos a eleição em 2002 e durante o governo de 2003. Nós nos acomodamos à gestão financeira da dívida pública. Nós nos acomodamos à gestão financeira de juros altos. Isso são erros que nós temos que autoavaliar. Então, nós dividimos a renda, não a riqueza. Portanto, são lições que a gente tem que tirar. Por quê, Rovair? Porque para ganhar para quê? Para melhorar a vida do povo. Ganhar para garantir direitos. Ganhar não é para decepcionar o povo. Ganhar para poder atender a população. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente. E eu acredito que com firmeza, com prudência, mas com muita lucidez, sem nenhum tipo de provocação, sem aventureirismo, sem violência, porque a violência eles é que praticaram contra nós. Nós somos vítimas da maior violência híbrida da história da democracia liberal no mundo, de 2005 até 2016. Praticamente mais de quase 2 décadas de violência. Violência que, nos marcos de hoje, é aquela violência que destrói a reputação, que mexe com a família. O Lula perdeu a Marisa. O reitor da Universidade de Santa Catarina se suicidou. Quantas pessoas não se machucaram? Eu tive um aneurisma da aorta que quase fui embora, devido àquela pressão violenta. Eu costumo dizer que, na época da ditadura, a pressão começava no corpo e chegava na alma. A guerra híbrida de hoje começa na alma e chega no corpo. Portanto, é um novo tipo de autoritarismo que nós temos que saber enfrentar, conscientizar o povo. Eu costumo dizer, Rovair, que quando a gente ganhou a eleição, nós tínhamos que ter feito uma política de conscientização do povo, de ganhar corações e mentes, ter um sistema de mídia para enfrentar o monopólio midiático. Nós tínhamos que ter trabalhado num problema de enfrentamento político, que não significa aventura, não significa confrontação aventureira, não. Eu sou contra a violência, eu sou favorável à mobilização popular, democrática das ruas do povo. A violência é aqueles que não aceitam a democracia, as liberdades, os direitos. Eu quero deixar isso muito claro. E é com base nessa mobilização popular que nós vamos disputar essa eleição. O povo está aprendendo, o povo está sofrendo muito. O povo não quer violência, tá certo? Isso é necessário a gente deixar muito claro. Veja bem, as manifestações que já ocorreram 4 são manifestações pacíficas, não tem quebradeira de nada. Agora, pode ter provocação? Pode, até porque tem milícia, tem provocadores, tem aqueles que não querem ceder. Então, nós temos que ficar atento a isso, mas o nosso caminho é a radicalização da democracia, a defesa dos direitos, das liberdades, da solidariedade, da mobilização popular. É, Genuíno. Eu estou te vendo aqui, fico pensando, Genuíno está em grande forma, né? E aí, porra, em grande forma, acho que deve ter muita gente assistindo e pensando a mesma coisa que eu. Genuíno vai voltar para a política institucional? Eu não vou voltar para a política institucional. Eu fiz uma conclusão na minha experiência política. Eu quero me dedicar à base do partido, à formação política, à militância organizada. Eu quero fazer um trabalho de base. Portanto, eu aprendi muito no parlamento, aprendi como presidente do PT, e agora eu estou aprendendo a fazer política sem o manto, sem a farda, sem o microfone, sem o público. Eu faço política com roda de conversa e com lives como essa. E também conversando com as pessoas, contribuindo. Eu não quero voltar para a política institucional. Eu não saio da política, para deixar claro. A política, para mim, é uma razão de vida. Aliás, o sentido da minha vida é lutar por causas. Eu sempre lutei por causas. Eu não me formei, porque lutei por causa e fui expulso da universidade.
Eu moro na mesma casa há mais de 40 anos. Eu não tenho fonte de renda a não ser uma aposentadoria complementar. Eu tenho uma vida simples, mas o sentido da minha vida é a luta. Eu não abro mão de lutar por uma visão socialista, anticapitalista, radicalmente democrática. E eu aprendi muito com o PT e ensinei muito o PT. Portanto, eu estou vivendo um momento de esperança com esse futuro e eu sonho com esse futuro. Eu sonho com um Brasil diferente. Eu não esperava que a gente fosse passar por essa tormenta, por essa escuridão, pelo que está acontecendo. A cada dia a gente se surpreende negativamente. Eu não imaginava. Portanto, a gente tem que aprender muito, reconversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, aprender com as pessoas. Tem uma nova geração que vai me ensinar. Eu não vou ensinar ela é que me ensina. No máximo, eu abro a porta e digo: ocupem. A política é de vocês, ocupem. Eu sou apenas um contribuinte de vocês. Muito bem. Teve novos membros aí, né? Tem aqui, ó, o José Maria Dias já. Rovai, penso que o Genuíno deveria ter vaga semanal na Fórum. Aí, ó, só ele querer. Se não for semanal, pelo menos quinzenal, né, Genuíno? Depende de você me convocar, Rovai. É só me convocar. Você sabe que nós temos uma relação de amizade, de respeito de longa data. Antes de eu ser deputado federal, você sabe disso. Então, estaremos convidando e convocando agora mais a miúde, porque você é fundamental aqui para a gente, Regiane. E eu acho, Rovai, veja bem, eu quero manifestar a você a minha admiração. Você, Rovai, e a companheira, esqueci teu nome. Adriana. Olha bem, Adriana e Rovai, vocês estão fazendo um trabalho que é transformador. Vocês estão com essa iniciativa, com esse programa, com essas entrevistas, estão fazendo um trabalho fundamental, ótimo. Eu peço continência a vocês não baixaram a cabeça, vocês não se acomodaram. Eu acho que é isso que a gente tem que confiar nos que lutam. O futuro do mundo é dos lutadores, não é dos acomodados. Quem se acomoda morre, quem luta tem a dignidade da luta. Eu acho que isso é que vale a pena, eu estou apaixonado por isso. E eu me apaixono, Rovai, porque eu conheço de você há muitos anos, há muitas décadas, e a gente sempre manteve esses laços de luta, de confiança, isso vale a pena, viu? Parabéns a você, Rovai. Parabéns, Adriano. Laços político-afetivos, né, Genuíno? Meu amigo... Exatamente. Aliás, nós temos que recuperar o papel do afeto na transformação da sociedade, né? Isso é muito importante. Com certeza. E eu quero dar as boas-vindas para o Carlos Sperber, que é o novo membro aqui do canal da Revista Fórum. Você também pode ser membro, vocês que estão aqui assistindo, é só clicar aqui no chat, tem um cifrãozinho, e você escolhe ser membro, ou embaixo do vídeo tem o botãozinho Seja Membro, e aí você participa aqui da comunidade da TV Fórum e apoia o jornalismo progressista independente aqui do canal e do site também, revistaforum.com.br. Agora, mais interessante, Camilo, é que a gente vai ter sempre o Genuíno aqui, que a gente vai ficar cutucando ele. Eu respeito, eu fico, o Genuíno tem tanta coisa, eu vou ficar lá incomodando ele, mas agora eu vou... Ô, Genuíno! Valeu, Rovai, valeu, Adriano. Um grande abraço. Felicidade. Você sabe que eu me senti bem na entrevista, em grande parte por causa dos entrevistadores. Ah, que bom. Muito obrigado de coração, viu? Valeu, meu irmão. Tudo de bom. Obrigada, Genuíno. Ótima semana. Obrigada a todos que estiverem conosco. E 17 horas a programação volta aqui com o Jornal da Fórum. Beijos. Beijos.